E aí, semideuses, eu sou o Luiz, filho de Zeus. Como a gente tinha falado anteriormente, esse é o vídeo parte 2 das nossas previsões para a Torre de Nero, o nosso aquecimento para esse livro que está vindo aí. E nesse vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre a batalha final, o que nós esperamos, o que nós prevemos para o final do livro. E também a gente vai falar as perguntas que ficam em aberto ainda durante todo esse trajeto até agora, algumas perguntas que ainda precisam ser respondidas. E é lógico, o nosso bolão da morte. Quem vai morrer neste livro? Eis a questão. E dessa vez, nós temos dois convidados muito especiais que também são produtores de vídeos para o Jordanverse. Hey, I'm Diego. And I'm Samuel. Together, we are the Half-Blood Report. And today we're here on Oráculo dos Semidioses to talk about our predictions for the Tower of Nero. Looking forward to it. Algumas informações antes de começar esse vídeo. Primeiro, se você não viu a parte 1, ela vai estar aqui nos cards. É muito importante que você tenha visto a parte 1 antes de você estar vendo agora a parte 2. Segundo, esse vídeo vai conter spoilers. Sim, esse vídeo vai ter spoilers das provações de Apolo, tudo que ocorreu durante toda a saga das provações de Apolo, e também, possivelmente, haverá spoilers do livro A Torre de Nero. Como aqui nós estamos trazendo algumas previsões, algumas coisas podem sim estar corretas, ou seja, é spoiler da mesma forma. Então, veja esse vídeo por sua conta e risco. A gente vai começar a falar do Imperador Nero. Diferente dos outros dois imperadores da Triunvirato S.A., Calígula e o Cômodo, que tinham muita mais força de combate, forças físicas para combate, o Nero ele é mais intelectual. Ele possui mais inteligência, e tanto que é ele que comandava a Triunvirato S.A. Ele era a mente ali por trás daquilo tudo. Nós acreditamos então que o Nero possa apresentar uma forma diferente no livro. O que isso quer dizer? A gente acredita que o Nero possa ter alguma transformação física em algum tipo de besta. Isso mesmo, o apelido que ele dá para o alter ego dele, o Besta. Nós acreditamos isso principalmente porque o Philip McCrafe, pai da Meg, ele foi morto por ordem de Nero e ele foi encontrado com as marcas das garras de uma criatura, da qual não se foi muito bem explicada de que criatura são essas garras. Então fica em aberto o que foi que matou, o que é essa besta que feriu o pai da Meg. Por isso nós acreditamos que Nero deva ter uma forma de fera, de besta com garras, para que possa se encaixar esses detalhes, e também ficaria meio sem graça se no final não tivesse uma batalha final, um combate ali contra o Nero, né? Se não tivesse como ter esse combate. E também vale lembrar que na profecia fala sobre a besta na Torre de Nero. Então, tudo isso pode estar ligado e pode ser bem isso daí. So, another question we have going into the Tower of Nero is how will Apollo get to Python? One theory we have is that we might see another appearance of the Labyrinth. We already know that there's a lot of characters who are going to be making cameos who aren't anywhere near the Oracle of Delphi or Camp Half-Blood for that matter. We think that characters such as Frank and Hazel, who are at Camp Jupiter, will use the labyrinth to make it to the final battle. Yeah, maybe Apollo tells a bunch of his friends via Iris message that they all need to use the labyrinth to help him in the final battle. This would also explain why we know characters like Grover and the Nature Spirits won't be appearing in the book, because we know they probably wouldn't be wanting to use the labyrinth, even if it means helping Apollo in his final battle. Especially if it means helping Apollo in his final battle. Exactly, Diego. Já para a batalha final, que ocorrerá provavelmente no acampamento Meio-Sangue, nós acreditamos na presença de alguns personagens que foram importantes durante a saga. A primeira personagem é a Calypso. Como nós sabemos, ela foi deixada lá na estação intermediária, onde ela estava treinando e evoluindo seus poderes que estavam retornando. Então ela pode vir a aparecer na Torre de Nero, nessa batalha final, com seus poderes possivelmente completamente restaurados. Assim nós também acreditamos que as Melíades, as 7 dríades
que foram ressuscitadas pela Meg lá no Labirinto de Fogo também possam vir aparecer para esse combate. Como a gente sabe, elas foram deixadas lá no Labirinto de Fogo em descanso, mas também dizendo que iriam proteger aquela região. Então nós podemos acreditar que talvez as 7 Melíades venham a aparecer em A Torre de Nero. Outro personagem que nós também esperamos que venha aparecer, e na verdade faz um tempo que ela já devia ter aparecido nessa saga, é a deusa Deméter. Nós descobrimos lá no começo, nas Produções de Apolo, em Oráculo Oculto, que a Meg é filha de Deméter, a deusa da natureza. Desde então, não houve nenhuma aparição dela durante os livros. A gente sabe que Zeus proibiu os deuses de estarem ali ajudando Apolo, mas mesmo assim a Deméter não apareceu de nenhuma forma, pelo menos não diretamente ou indicado nos livros, e nós acreditamos que ela possa sim ter uma participação para essa batalha. Até pode ser que ela venha ajudar na batalha contra o Imperador Nero, e a gente sabe que isso pode vir a acontecer, e talvez ela tenha até uma grande participação ali para a batalha final, ajudando a Meg de alguma forma, já que o Nero abusou psicologicamente da filha dela. Então a gente espera sim que Deméter esteja e venha aparecer em As Provações de Apolo, a Torre de Nero. E falando de personagens que possam vir a aparecer em A Torre de Nero, o Rick Riordan confirmou para os meninos da Half-Blood Report que eles fizeram uma entrevista direto com o Rick confirmou que o Jason Grace iria aparecer em A Torre de Nero. Yes, in a way, you'll even kind of see Jason again in the last book. Ele fará uma aparição, isso é uma confirmação, a gente não sabe se como um espírito, como uma memória, ou se ele irá aparecer, ele será ressuscitado, a gente não tem ainda nenhuma confirmação, nem nada como dizer como ele irá aparecer. Mas é confirmado que ele vai vir aparecer e possivelmente não deve ser uma ressurreição. De surpresa, lógico, nós também poderemos ter as Caçadoras de Ártemis, agora que elas estão mais fortes do que nunca, com a sua tenente Thalia Grace e também com a sua mais nova integrante, ninguém menos, ninguém mais do que a nossa querida Reina, a filha de Pelona e ex-pretora do acampamento Júpiter. Com os poderes de Belona, ela possivelmente pode ampliar muito os poderes que as caçadoras têm, tornando elas um grupo da mais alto elite e que pode ser de extrema importância para a batalha final. E até porque elas são seguidoras da irmã do Apolo, que, como mundo sabe, deu uma ajudinha lá na tumba do tirano, então elas podem sim estar retornando e serem uma ajuda muito importante para a batalha final. Agora, saindo um pouco das previsões do que nós esperamos para a Torre de Nero, nós iremos para o nosso Bolão da Morte. Para o começo de história, nós acreditamos que Kylie e Austin, sim, os filhos de Apolo. Nós acreditamos por eles terem uma ligação muito forte, por serem filhos de Apolo, e eles estarem confirmados para o livro Torre de Nero. Um dos dois poderia morrer, e tendo esse acontecimento, teria um peso emocional muito alto. Seria extremamente um peso enorme um dos filhos do Apolo morrer. A Meg McCraffy também está nesse Bolão da Morte. Sim, a filha de Deméter, nossa favoritinha, ela pode vir, sim, a falecer nesse último livro. Também por ter uma aproximação muito grande com o Apolo, também uma aproximação muito grande com o Nero, o antagonista. Então essa relação coloca ela numa berlinda de risco de morte incrivelmente altíssima, porque tanto ela pode vir morrer pelas mãos do Nero, ou talvez por o preço ao Lester ter que pagar pelas promessas quebradas a Ninfa Stygia. Uma candidata também muito forte a vir a falecer é a Rachel Elizabeth, a atual portadora do oráculo. Como nós sabemos, o oráculo central deste livro será o oráculo do Delfos. Como a Rachel é sim a portadora desse oráculo, ela também corre o risco, já que a Cobra Piton está com o oráculo para si, né? Ela está envolvida com o oráculo, então ela também está na nossa zona de risco e ela entra para o Bolão da Morte. E também, lógico, nós temos o nosso querido Lester Papadopoulos. Sim, ele entra no Bolão da Morte, sim. Como nós sabemos, ele é a forma humana do deus Apolo, e a gente não sabe muito bem o que pode vir a acontecer com ele, mas ele corre o risco sim de morrer. Quanto a isso, ele entra no bolão, mas mesmo assim pode ser que tenha algo diferente para acontecer com o Lester.
Já que nós falamos muito de morte aqui, nós iremos falar um pouco sobre vida. Sim, o Percy Jackson finalmente irá completar 18 aninhos. Ele agora irá poder ser preso pelos atos contra o mundo mortal que ele faz, tentando salvar o mundo mortal do mundo dos semideuses, que é o mundo dos deuses. Percy Jackson estava congelado em 17 anos já, há alguns anos de publicação. E agora, nesse livro, o Rick Riordan confirmou em uma entrevista à Publishing Weekly. Então, sim, finalmente irá acontecer. Percy Jackson sairá dos 17 e fará os seus 18 aninhos. Agora nós iremos falar um pouco sobre algumas dúvidas que ainda restam para este livro. Algumas coisas que ficaram em aberto que a gente quer saber. E a primeira delas é: como Apollo irá matar a Piton? We know from the actual mythology that Apollo uses his divine abilities to kill Python. He doesn't have those anymore. Our bet is that he's gonna use Dodona's arrow to kill the snake, even though the arrow is famously known for not wanting to be fired. It makes sense for a weapon of prophecy to kill a monster impeding prophetic advice. This all sort of ties back to one of the haikus we got in the video we did with Rick Riordan, where it said, "I apologize to my arrow." Does he have to apologize to his arrow because he's going to have to destroy it in order to defeat Python? We won't know until the book comes out, but that's a theory. E teremos então, será algum plot twist sobre a queda e ou expulsão do Apolo do Olimpo? Bem, como a gente sabe, Zeus expulsou o Apolo do Olimpo e desde então ele permanece em silêncio, o que é muito estranho, os deuses estarem em silêncio há tanto tempo assim. Não se sabe muito bem o que está acontecendo no Olimpo. A deusa olimpiana mais recente a aparecer foi a Ártemis e, pelo que dá a entender, as coisas lá não estão muito bem e a gente não sabe muito bem como aconteceu a queda do Apolo. Até porque, desde o julgamento dele, da queda dele, até o dia em que ele acordou, que finalmente foi a queda, é um lapso de memória. Ele acordou sem lembrar de nada do que aconteceu nesse meio tempo. Então, o que será que aconteceu nesse meio tempo? Será que nós teremos um plot twist sobre isso? One big question we have going into the Tower of Nero is, what will be the end of Nero? To stop the prophecy, we know that Apollo's life depends on Nero's own. We think that this means that Meg will have to choose between Apollo or Nero. Yeah, and this is probably going to be a really big moment in the book where Apollo's life is in danger and Meg has to choose whether to save him, what to do with Nero. And we think that Meg will probably actually be the one to kill Nero in the book, or at least save Apollo from him. This would be a very emotional scene for both Apollo and Meg, and would be a nice addition to their friendship in the final book. One thing that was super exciting that we got in the video that we did with Rick Riordan is that Jason is going to be in the Tower of Nero. But what does this mean? Well, one theory I have is that it's probably going to be some sort of memory he has of Jason, or maybe even he has a dream where Jason comes and gives him advice. I agree with Samuel's theory, but I also like the idea of him being back in a similar way to Bianca. After all, we know that Nico D'Angelo is going to play a major role in this book, and why not call on Jason for some advice from beyond the grave? Agora nós voltamos ao Nero. Qual será o plano maligno de Nero? É dito na sinopse do livro que Nero tem um plano maligno, mas a gente não sabe bem dizer qual que é esse plano ao certo, mas provavelmente está relacionado a atacar o acampamento meio-sangue. Mas fica a dúvida. Nós teremos um cliffhanger para próximos livros? Como a gente sabe, em O Último Olimpiano, a Rachel, ela pronuncia a segunda grande profecia, que é o cliffhanger para os Heróis do Olimpo. E como a gente teve em O Sangue do Olimpo, a gente teve toda a situação do Apolo, que então nos trouxe até então as provações de Apolo. E agora? Segundo Rick, esse é o final das Crônicas do Acampamento Meio-Sangue. Só nos resta saber se terá ou não. O que a gente quer mesmo é um mega crossover, mas por enquanto seguimos sonhando. E finalmente a grande pergunta que não quer calar: Apolo volta ou não volta para o Olimpo? A gente sabe que o Apolo teria que reconquistar os seus 5 oráculos, mas também sabemos que um deles foi destruído para reaparecer em outro lugar.
Será que Zeus vai contar esse oráculo? Não vai contar esse oráculo. Apolo ele irá conseguir retornar para o Olimpo ou não? Existe a teoria também que ele irá retornar a ser um deus, mas que ele vai continuar no acampamento meio-sangue, assumindo o lugar do Dionísio como o diretor do acampamento. O Dionísio está sumido em As Provações de Apolo. A gente não sabe o paradeiro do Dionísio. E também que o Apolo tem ligação com a origem do acampamento meio-sangue. Então seria muito, mas muito bacana que o Apolo então se tornasse o diretor do acampamento, que seria muito, mas muito legal para o final dessa história. Mas bem, essas são as nossas pontuações, o que nós esperamos, as perguntas que estão em abertas. Quero agradecer muito a presença dos meninos do Half-Blood Report, máximo desses dois produtores de conteúdo de Percy Jackson. Muito obrigado mesmo. Hey, so those were a bunch of our theories for the Tower of Nero. It was super awesome to come on this channel, and we're super thankful to everyone who helped make it happen. We just want to let you guys know about where you can find our podcast, The Half-Blood Report, and listen in to our interviews with Rick Riordan Presents authors, people behind the scenes, and even John Rocco. You can also find all of our content on thehalfbloodreport.com, our website. Bem, o livro tá para sair. Em breve nós iremos saber, sim, o que acontece com o Apolo e qual que é o grande final das crônicas do acampamento meio-sangue. Bem, semideuses, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like e oferenda aos deuses, que isso é muito importante. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Hey, and subscribe to Oráculo de Semidioses. Go subscribe down below. Is there a button under my finger? E até mais, semideuses!